Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse giro de notícias falaremos sobre o tarifaço do Donald Trump, que determinou que vai taxar basicamente todos os países do mundo em relação às importações que os Estados Unidos faz desses países. Algo que na prática vai afetar não só a economia dos Estados Unidos, mas a economia do mundo como um todo e com certeza os seus investimentos. E para você ficar por dentro de todo esse impacto e o que isso vai mudar na sua vida financeira, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então vamos começar apresentando os dados relacionados às tarifas que o Trump vai colocar em relação a praticamente todos os países do mundo. Basicamente, essas tarifas vão variar entre 10% a 50%. Isso foi anunciado, como você pode estar vendo, em um comunicado oficial, onde o próprio Donald Trump explicou todas essas tarifas e apresentou as alíquotas em relação a cada um dos países, que você pode estar vendo agora de maneira mais detalhada. E o que todas essas informações significam? Primeiramente, vamos pegar o caso da China, que é o caso mais emblemático, que é uma briga que o Donald Trump já trava desde o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. De acordo com ele, a China tem uma tarifa em relação aos Estados Unidos do equivalente a 67%. E como, de acordo com o próprio Trump, ele é uma pessoa muito caridosa, muito benevolente, ele vai exigir uma tarifa da metade do que a China cobra dos Estados Unidos, o equivalente a 34%. E o mesmo se aplica a todos os outros países. A União Europeia como um todo tarifa os Estados Unidos em 39%. Então a tarifa que ele vai impor sobre a Europa é de apenas 20%. Vietnã cobra 90%. O Trump vai cobrar 46%, e isso se aplica a todos os outros países. E a gente pode estar olhando que o Brasil é um dos poucos países que não vão sofrer com essa medida, como você pode estar vendo. Os Estados Unidos tarifam o Brasil em 10%, o Brasil também tarifa em 10%, então na prática, para nós brasileiros, não veremos um impacto tão grande assim nas nossas companhias. Porém, é importante destacar que esse percentual que o Donald Trump chegou junto com a sua equipe econômica não é simplesmente olhando a tarifa direta que, por exemplo, a China cobra dos Estados Unidos e a tarifa que os Estados Unidos cobram da China. Ele está olhando de uma perspectiva de balança comercial. O quanto os Estados Unidos como um todo vende para a China e o quanto os Estados Unidos como um todo compra da China. E ele pôde verificar que não só com a China, mas com praticamente todos os países, os Estados Unidos compram muito mais da China, por exemplo, do que ele vende para a China. Naturalmente, tem um déficit na sua balança comercial, como você pode estar vendo agora. De acordo com um levantamento feito, basicamente, os Estados Unidos, eles compram 438 bilhões de dólares da China e eles vendem apenas 143 bilhões de dólares, o que dá um déficit comercial de 295 bilhões de dólares. E é a partir desse dado que ele conseguiu concluir esses percentuais de tarifas. E agora pegando um dado mais objetivo de como ele chegou nesse percentual para a China de, por exemplo, 34%. Primeiramente, ele pegou o quanto os Estados Unidos vende para a China, 143,5 bilhões, menos as importações, o quanto os Estados Unidos compra da China, 438,9 bilhões, um menos o outro, e dividiu novamente pelo total de importações. Aplicando essa fórmula e desconsiderando que vai ser uma conta negativa, ele chegou que o resultado final é 0,67. E esse seria a tarifa justa. 0,67 vezes 100, para ter o dado em percentual, nós temos que a tarifa justa que o Donald Trump deveria colocar em relação à China seria de 67%. Mas, como ele mesmo disse que é uma pessoa muito caridosa, o imposto vai ficar na prática, a tarifa vai ficar na prática em apenas 34%, que é justamente ali a metade, arredondando um pouco para cima. E evidentemente toda a sua equipe econômica realizou o cálculo para cada um desses países e foi assim que eles conseguiram chegar à conclusão que, por exemplo, o Brasil não vai ter uma tarifa muito alta, então ainda bem que a gente não vai ser tão afetado. E o impacto no mercado como um todo veio muito rápido. A bolsa norte-americana despencou com essa notícia. E desde o início do ano, onde o Trump já dava indícios que ia colocar tarifas absurdas em relação ao mundo como um todo, a bolsa americana já vem sofrendo. Do dia 19 de fevereiro de 2025 até dia 4 de abril de 2025, o índice norte-americano S&P 500 já caiu 17,42%. A bolsa da Europa como um todo, unindo os principais países, também caiu bastante no prazo recente. Do dia 19 de março a dia 4 de abril, ela caiu
11,5%, um pouco menos que a bolsa norte-americana, mas ainda assim é uma queda bastante relevante. Já no Brasil, como a tarifa não vai impactar tanto assim na nossa economia, a queda do Ibovespa foi muito pequena. A desvalorização foi de apenas 4,43%. Mas o principal problema está relacionado ao impacto econômico que sim vai acabar afetando o Brasil de maneira indireta. Como o Trump está querendo colocar essas tarifas, vamos pegar como exemplo a Nike, que é uma empresa que produz os seus produtos no Vietnã. Como o Trump está querendo colocar uma tarifa em relação ao Vietnã de 46%, tudo que a Nike enviar para os Estados Unidos e que foi fabricado no Vietnã vai, evidentemente, aumentar de preço, ou a Nike vai ter que abrir mão de margens. Mas muito provavelmente isso não vai acontecer, ela vai tentar repassar para o consumidor, o que vai ter um aumento de preços nos seus produtos, gerando, evidentemente, inflação. Não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Isso se aplica a basicamente todas as companhias que forem tarifadas, independente de onde elas produzem, em basicamente todos os países do mundo, essas tarifas vão acabar acontecendo, o que vai acabar gerando uma inflação global. Mas todo cenário de caos também gera oportunidades. Muitas excelentes companhias acabaram despencando. É claro que existe o motivo da tarifa, que é um motivo válido, mas, a longo prazo, as empresas tendem a se adaptar, elas tendem a renegociar. Por exemplo, o próprio governo do Vietnã, ele está abrindo negociações com os Estados Unidos para taxar 0% os Estados Unidos, para que os Estados Unidos também taxem o Vietnã em 0%. Então, uma empresa que produz no Vietnã, como é o caso da Nike, pode sofrer muito menos caso essa proposta vá para frente dessa tarifa zero. E, evidentemente, outras companhias e outros países também podem acabar fazendo esse tipo de negociação e outras companhias, inclusive, podem até mudar o local onde elas produzem os seus produtos. Elas veem que a tarifa vai ser muito alta, que o país não vai ceder para os Estados Unidos, então o que ela faz? Ela assume um prejuízo de curto prazo, muda a sua operação para um outro local onde a tarifa será bem pequena e depois de um tempo ela recupera esse prejuízo e volta a lucrar de maneira recorrente. E vamos pegar como exemplo a Apple, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo. As suas ações do final de 2024 até hoje já caíram 27%, muito porque o Trump vai taxar a Índia, que é o principal local onde a Apple produz os seus aparelhos. E se você já estava querendo comprar as ações da Apple no final do ano passado, agora surgiu uma oportunidade excelente, porque as ações agora estão com 27% de desconto. E pegando novamente o próprio caso da Nike, é uma empresa que também caiu bastante, ela perdeu o equivalente a 12 bilhões de dólares de valor de mercado. Mas é claro que você não pode sair comprando ações simplesmente porque elas se desvalorizaram, porque o fato de um ativo ter caído não significa que necessariamente ele vai subir no médio e longo prazo. A empresa precisa se adaptar, o setor precisa se adaptar, o país onde ela produz também precisa se adaptar a essas tarifas. Se isso acontecer, a empresa tende a voltar às cotações passadas e até superar, porém, se isso não acontecer, aquelas ações vão acabar sofrendo por mais tempo. E para evidenciar esse fato de que nem sempre as ações se recuperam, vamos pegar como exemplo a Bolsa do Japão, que é uma bolsa que não se recuperou desde 1989. Como você pode estar vendo nesse gráfico, considerando a valorização e os dividendos reinvestidos, a Bolsa do Japão, de maio de 1989 a abril de 2025, teve uma valorização de apenas 0,19%, ou seja, ela praticamente ficou no 0 a 0 desde 1989 e, em alguns momentos, quem comprou em 1989 ficou com um prejuízo na casa dos 70%, 80% no meio do caminho. Então não adianta você sair comprando ações de maneira aleatória, é importante que você conheça o contexto daquele negócio, entenda o porquê houve aquela desvalorização e você pondere o risco antes de sair comprando qualquer coisa. E por mais que tenham essas quedas e surjam oportunidades, tenha em mente que investir é para o longo prazo. Você não vai ganhar dinheiro em um prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso pode até acontecer de fato, mas esse não é o objetivo final do investimento no mercado de ações. Investir em ações é algo pensando a longo prazo para você acumular patrimônio. Então você não pode tirar o dinheiro do aluguel, o dinheiro da sua alimentação para investir na bolsa para fazer uma especulação de curto prazo, porque pode ser que você perca muito dinheiro fazendo isso. Investir é comprar participações nas maiores empresas do país e do mundo como um todo. E você só vai ganhar dinheiro mesmo de verdade quando você ficar com aquela ação por 10, 20, 30 anos seguindo uma estratégia validada. E um outro ponto que não pode acontecer é você ignorar o seu perfil de risco para querer sair comprando um monte de ativo de renda variável. Se você, através do seu perfil de risco, determinou que você só deve ter 30, 20% da sua carteira em renda variável, você não pode superar esse limite
só porque a bolsa de valores está caindo. Você tem que seguir uma estratégia que é válida para você, para o seu perfil, que você consiga seguir a longo prazo, porque, reforçando, bolsa de valores, investimentos no geral, não é pensando daqui a um mês, daqui a um ano só, e sim pensando na sua liberdade financeira lá na frente. E se você quer entender melhor como investir pensando a longo prazo para que você de fato tenha bons resultados, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprende a tomar suas próprias decisões seguindo estratégias validadas, para investir não só no Brasil, mas também no exterior. Dessa forma, você vai investir com mais segurança, com maior potencial de retorno, sem precisar ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso a todas as informações em relação às tarifas do Trump e o que isso vai impactar na sua vida, no seu dinheiro, nos seus investimentos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber também exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.